Nesta aula, o professor Heráclito irá demonstrar como fazer um programa em linguagem Python para resolver problemas matemáticos envolvendo multiplicação de matrizes. Olá pessoal, caros alunos que acompanham aí as nossas aulas de matemática e de programação, robótica e linguagens. Nós vamos fazer um programa aqui agora para calcular a multiplicação de matrizes, certo? Em linguagem Python. Eu costumo utilizar o Python, que é uma linguagem de programação, para fazer programas, né, para cálculos. Como eu sou da engenharia também, cálculos complexos que envolvem aí muito trabalho para você resolver, eu costumo otimizar isso com o Python. E eu estou trabalhando também com os nossos alunos aí do ensino médio também, para que eles já programem em Python e aprendam claro, dominar os conceitos de matemática, a partir daí programar, fazer programas, né, nessa linguagem para facilitar o desenvolvimento aí de problemas mais complexos. Então vamos lá. Então qual a ideia que a gente vai usar? Vamos usar uma ideia online que vocês podem programar até pelo celular mesmo, certo? Eu uso o VS Code, mas eu baixo o Python no computador e uso o VS Code. Mas nesse caso a gente vai usar o Google Colab, que é uma ferramenta online. Vocês vão lá no Google, pesquisa Google Colab, certo? E só entrar Google Colab. Vocês vão entrar, aí vai aparecer essa página como está aí. Agora, se for a primeira vez que você for entrar, geralmente você vai ter que ter uma conta do Google, né? Uma conta do Gmail, uma conta do Google, que ele vai te pedir para você fazer o login na conta do Google. Então isso é muito fácil, é tranquilo, todo mundo sabe fazer. Abrindo a página do Google Colab, que é esse colab.research.google.com, nós vamos primeiro criar o programinha. A primeira coisa para criar, vocês vêm aqui, ó, em novo notebook, porque aqui ele usa uma interface do Jupyter, né? Do Jupyter Notebook, então que é uma ferramenta aí para programar em Python também. Geralmente se usa muito com o Anaconda tal, mas a gente vai fazer aqui na ferramenta online. Então vamos aqui em novo notebook, certo? Aí ele vai abrir a página onde a gente vai começar a programar. Essa linha aqui eu não vou entrar em detalhes, vamos logo para a prática, né? Para a gente ver. Aparece aí a parte da interface para você fazer a programação. Quando você digitar os códigos, você vem aqui nesse play e roda que ele vai funcionar ou não, né? Se tiver erro, vai aparecer erro aí no seu código. Então vamos lá. Eu vou colocar um comentário em Python. Para colocar comentário, a gente põe aí o asterisco, né? O jogo da velha. Bota aqui programa para calcular multiplicação. Isso aqui é só comentário, né? De matriz. Isso aqui não é um código em si, é só um comentário. Vou botar o autor. Eu gosto sempre de colocar aqui meu nome, porque eu gosto de compartilhar isso no GitHub, para as pessoas também, né, aprenderem aí, compartilhar, melhorar o código, etc. E é bom a gente colocar a data, né, também. Vou colocar a data aqui, a data de hoje, que hoje são quanto? 25/7, né, de 2023. Bem, vamos lá. Primeiro vamos importar as bibliotecas que a gente vai precisar. A gente só vai precisar de uma biblioteca aqui. Como é que a gente importa a biblioteca no Python? Import, você coloca a palavra import, NumPy, no caso a biblioteca é essa, NumPy SNP. Eu vou colocar assim por quê? Porque a gente vai, para não estar colocando o nome NumPy toda hora, a gente importa a biblioteca NumPy e vai chamar ela de NP. Então é esse o comando que a gente dá, certo? Já está importada aí a biblioteca. O que a gente vai fazer agora? Vamos começar a fazer a entrada de dados aí para o nosso programinha, certo? Aqui mais um comentário, entrada de dados, e vamos começar a programar. Bem, eu quero que primeiro apareça no topo da tela, eu boto esse comando print, que ele vai imprimir na tela, vai aparecer isso aqui, programa, como está aí entre aspas, viu? Para calcular multiplicação de matriz. Então vai aparecer isso aí na tela, certo?
com esse comando print. E se vocês quiserem colocar algum floreiozinho, vocês pode fazendo isso aqui, ó, para ir separando, ficando organizado com o programinha de vocês, mas isso é só floreios mesmo. Mas vamos ao que é que a gente quer que apareça, né, na entrada de dados. Então, eu quero que vocês primeiro digitem o número de linha da matriz A, né, porque a gente vai multiplicar a matriz A por uma matriz B, como a gente viu. Então, digite o número de linhas da matriz A, certo? Eu quero que apareça essa mensagem e aí você vai fazer, vai digitar. Qual é o comando para você entrar o número? É m igual, né, int input, opa, vou botar aqui, eu fecho aqui novamente. Então, aí, o que é esse m? M é o número de linhas da matriz A, né? Eu vou botar aqui também, colocar print, digite o número de colunas da matriz A, 2 pontos. E aí vou fazer o mesmo, já posso até copiar isso aqui para não estar precisando digitar toda hora. Só que aqui é a coluna, né? Essa coluna eu vou chamar agora de N. Lembra que a gente coloca M, N, P e Q? Então vamos utilizar aqueles que já vêm no padrão da matemática mesmo. Então aqui é para digitar o número de colunas, certo? Agora vem a matriz B, né? Então já posso pegar todo esse código aqui, ó, e só fazer umas modificações aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e coloco aqui, ó. Print, digita o número de linhas da matriz, porque é a matriz B agora, né? Então vamos colocar aqui matriz B. Aqui eu vou chamar de P a matriz, o número de linha da matriz B, e digita o número de colunas da matriz. No lugar de A eu vou colocar B aqui também, e no lugar da coluna que vai representar aqui a matriz eu vou chamar de Q, input. Então veja que aqui é só para fazer a entrada dos dados, certo? Eu vou colocar aqui uma quebra de linha. Geralmente eu coloco isso aqui, ó, print, e só abro parênteses para ele quebrar a linha, para não ficar tudo muito misturado. Então, se você rodar esse desculpa, esse programa agora, ele só vai aparecer aqui para você digitar, mas não vai processar nada. Deixa eu só rodar aqui o programa, você clica na setinha para vocês verem o que é que acontece. Vocês vão perceber que ele vai aparecer aqui, ó, digita o número de linha da matriz A, né? Então se você digitar, ele passa para diante, certo? E assim por diante. Só que chegou aqui, vai parar, por quê? Porque não tem o que fazer, né? Digita o número de linha da matriz A, digita o número de coluna da matriz A, digita o número de linha da B e assim por diante. Foi o que a gente fez aqui no código, mas vamos dar prosseguimento ao código. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos colocar uma condição para que... Porque a gente sabe que tem que ter aquela condição, tem que ter o número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linha da matriz B. Então vamos botar aqui um código, deixa eu ver aqui, código para alertar o usuário caso as matrizes não sejam compatíveis, né? Por exemplo, se ele, tem que ter aquela condição do número de colunas da matriz A tem que ser igual ao número de linha da matriz B. Então vamos lá. Eu posso colocar assim, if, né? If n, que é o número de linhas diferente. Como é que a gente faz diferente em Python? É sinal de interrogação mais sinal de igual. Se n diferente de p, que é o que vai dar o número de linha diferente do número de colunas, né? Se referindo aí a matriz A e B. O que é que eu quero que aconteça? Vai aparecer uma mensagem na tela, vai aparecer isso aqui, print, aí vai aparecer a mensagem. Vamos botar como as matrizes não são de mesma ordem para multiplicação. Vou botar aqui qualquer coisa, depois pode melhorar isso aí. Ou seja, ele vai aparecer essa mensagem, vai dizer que não é possível fazer essa multiplicação, porque difere daquela condição que a gente impõe, né? Aqui eu posso colocar, vou colocar aqui uma linhazinha assim para ficar bonitinho o código. Só é Ctrl C e Ctrl V aqui. Agora vamos... a gente quer que aconteça o quê? Ele tem que parar aqui, né? Print fim.
Eu vou botar aqui para ele printar, para ele aparecer na tela fim, né? Porque não vai poder calcular por causa da condição. E a gente dá o comando exit para sair do programa, certo? Pronto. Agora, essa condição é para o caso de você digitar o tamanho das matrizes incompatível com o cálculo de multiplicação, certo? Agora vamos criar as matrizes, né? Então eu vou colocar aqui criação, comentar aqui criação das matrizes. Aqui, isso que está de verde é só comentário, depois do joguinho da velha aí, certo? Para a gente criar as matrizes, como a gente baixou a biblioteca NumPy, é o seguinte, eu vou criar a matriz A, certo? A matriz A, o comando é esse, A igual NP da biblioteca, zeros, certo? Abre parênteses, abre de novo M, vírgula N, certo? É só isso. Então aqui ele já cria a matriz A, certo? B, porque M é o número de linhas, N é o número de colunas. Então a matriz B, NP zeros, a gente vai chamar aqui linha P, coluna Q. E a matriz C, que é o resultado da multiplicação, também np.zeros. Esse comando é só para criar as matrizes, certo? É parênteses duas vezes, vejam, e a gente chama MQ. Por quê? Porque vai ser o número de linhas da coluna A e o número de linhas, né? Da matriz A e o número de coluna da matriz B. Ok. Agora a gente vai para a parte do processamento, certo? Aliás, a gente tem que entrar mais dados aí, além da entrada dos dados ali só que eu não poderia colocar porque tem que criar as matrizes antes. Tem que continuar com, eu vou até colocar aqui entrada de dados 1 e vou colocar aqui entrada de dados 2 aqui embaixo no comentário, porque agora a gente tem que entrar os valores das duas matrizes, né? Vou botar aqui entrada de dados 2. Então vamos colocar assim, deixa eu ver como é que a gente faz. Digita os elementos da matriz A, né? Vamos lá, print. Eu vou colocar aqui, digite os elementos da matriz A, ok? Então aqui, como é que vai entrar isso? Aí os comandos que a gente tem que fazer para entrar esses dados são esses aqui, ó, for e in range M. Isso aqui é para ele escrever as linhas da matriz A, viu? Aí ele vai escrever como as linhas da matriz A. For J in range N, a coluna de A, né? Aqui no caso. O que mais? Eu vou botar A, linha, coluna e J, né? Ele vai ser do tipo, as variáveis vai ser do tipo float, porque você pode botar um valor decimal, certo? E vamos botar input aqui, o comando input, porque vai ser a entrada de dados, certo? Você vai colocar dados. Gente, eu estou explicando aqui de uma forma técnica rápida, na parte de linguagem, mas o que interessa para nós, o objetivo com alunos aqui, é fazer esse programinha para depois a gente testar vários tipos de exercícios, certo? As peculiaridades da linguagem Python depois a gente vê em outro momento. Só estou explicando rapidinho aqui, mas isso aqui é próprio da linguagem C. Agora vamos fazer o da matriz B. Não precisa, vou só copiar e mudar os parâmetros aqui, ó. Certo? Ctrl C. Eu vou dar um Ctrl V aqui. Aqui a indentação é importante. Veja que essas indentações, que são esses espaços aqui, é importante no Python, viu? Senão ele dá erro. Digita os elementos da matriz, agora a matriz B, né? Que vou só mudar o parâmetro B. Então, for in range, agora em B, a linha a gente chama de P, né? E a coluna a gente chamou de quê? De Q. Não foi isso? Agora aqui B e J, não é isso? B e J, no lugar de A gente põe B, linha e J coluna, e a entrada é uma entrada de dados do tipo float, certo? O input é um float, é um decimal, ok? Que a gente pode botar um número decimal. Eu vou colocar aqui um print espaço aqui, só para
para quebrar a linha, para não ficar organizado o código. Será que está funcionando esse código? Vamos testando para ver se não vai dar no erro. Então você vem aqui, né? E vamos lá, digita o número de linhas. Eu vou fazer aqui, eu vou botar o número de linhas da matriz A 2, para ver se aquele comando lá de erro dá certo. Eu vou botar aqui 2. Da matriz B, eu vou botar 3 e vou botar 4. Então, essa matriz não é possível fazer, porque o número de linhas de A é 2, teria que ser igual ao número de colunas de B, né? Então, veja o que é que vai acontecer, ó. Quando eu der exemplo, ó, as matrizes não são da mesma ordem para multiplicação. Fim, digita os elementos da matriz A. Então, ele vai dar essa mensagem, tá aparecendo, não era para permitir digitar os elementos da matriz A. Eu vou consertar isso aqui, mas aqui já aparece dizendo que não é possível fazer a multiplicação dessa matriz, ok? Então, veja que está funcionando o nosso código. Então, vamos adiante, certo? Vamos adiante. Agora, a gente vai fazer a parte de processamento, né? Como é que o Python vai fazer o cálculo aqui da multiplicação das matrizes? Eu vou até colocar aqui um comentário, processamento, 2 pontos, cálculo da multiplicação das matrizes. Vamos lá. Então, veja só. Isso aqui, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente, mas não tem jeito, né? É assim mesmo. Tenham paciência, porque a coisa é um pouco complexa mesmo. Vamos lá, os comandos. Bem, eu vou colocar aqui um for, no for i in range m. Nesse caso aqui, deixa eu até colocar 2 pontos aqui. Eu vou colocar um comentário aqui na frente. Isso aqui é a linha da matriz A, né? Linha da matriz A. Vou botar aqui for j in range q. Isso aqui eu vou botar aqui só para vocês lembrarem que é a coluna da matriz B, não é isso? Coluna da matriz B. E aqui for k in range n. Esse k é porque a gente vai fazer a multiplicação. Lembram lá como a gente fez a multiplicação na aula anterior? Então, eu vou colocar aqui que seria a coluna da matriz A, né? E a linha da matriz B. Lembra que a gente fazia a multiplicação da linha de A pela coluna de B? Então esse K serve para isso. E aqui vamos botar o comando para fazer a multiplicação. Vai dar origem a uma matriz do que a gente vai chamar matriz C, né? Do tipo linha, coluna e J. Então a gente repete aqui C, linha I, coluna J. Mas aí você vai fazer a multiplicação de A, né? A matriz A, que é linha. Opa, eu botei coloquei ali, não é chave, não dá erro. Tem que ser aqui, colchete. Então eu vou colocar aqui I, K, não é isso? Porque esse K representa aquela multiplicação de linha por coluna, linha de A por coluna de B, ou coluna de A por linha de B. Então vezes em Python esse asterisco, né? Abro aqui o colchete e vou botar, aliás, desculpa, vou botar B vezes B e a matriz, né? Mesma coisa. Agora K é o contrário, né? K que é a linha de B e J que é a coluna de B, não. Então vejam, o K representa a coluna da matriz A e a linha da matriz B, certo? Lembra que está colocado lá. Então esse comando aqui que vai permitir como é que eu posso dizer? A multiplicação. Gente, eu bati muito para chegar a essa formulazinha aí, mas quando vocês programarem do zero, vocês vão ver que é muito legal. A gente vai tentando e vai até quando consegue fazer aí a lógica, né, necessária para fazer a multiplicação. A gente vai testar o programinha para ver se vai funcionar. Feito isso, agora vem a saída de dados. Vou colocar aqui um comentário, saída de dados, ou seja, o que é que eu quero que apareça, como é que eu quero que o resultado apareça. Eu vou colocar aqui deixa eu colocar aqui um print de parênteses para quebrar uma linha, para não ficar tudo pegado. Eu vou colocar assim, print, a matriz A é 2 pontos. Então eu quero que apareça a matriz A.
Aqui vai aparecer essa mensagem, matriz A é. Mas como é que faz para aparecer a matriz A? Você tem que botar um print e botar A, que eu chamei a variável lá. A matriz entra como se fosse uma variável lá em cima, matriz A. Vou dar outro print aqui com espaço para quebrar a linha. E eu quero também que imprima a matriz B. Print. A matriz B é 2 pontos. Deixa eu colocar. Deixa eu só copiar aqui pra gente ganhar tempo, pra não ficar tão grande o vídeo. Aí eu vou colocar aqui. Só que eu vou mudar aqui, print é B. Bem, aí só vai aparecer a matriz A e a matriz B, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é o quê? É o resultado da multiplicação. Quem é que vai me dar o resultado da multiplicação? É a matriz C. Então, a matriz C é que será a multiplicação, né? Eu poderia até botar a multiplicação da matriz A pela matriz B é, né? Deixa eu colocar assim. A multiplicação da matriz A pela matriz B é 2 pontos. Aí quem é que vai me dar esse resultado? Veja que a gente fez isso aqui, ó. O resultado dela vai ser isso aqui, vai dar esse resultado. Então eu vou colocar aqui C, né? Print C. Print C, que é a matriz C que dá o resultado. E agora só vamos finalizar o programinha e ver se funciona, certo? Deixa eu colocar aqui. E aqui vou colocar print fim do programa. Pronto, está feito o nosso programa aí. Ok, só comentar. Tá bom, comentário aqui, fim. Será que funciona? Então a gente tem que testar o código para ver se está funcionando. É o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Na realidade, não daqui a pouquinho, mas na próxima aula, para o vídeo não ficar tão longo, certo? Na próxima aula a gente testa o código e vocês vão ver que funciona. Valeu?